Olá, pessoal. Tem um tempinho que a gente não se vê. Antes da prova do DPEM, eu vim aqui deixar umas dicas importantes. Lá no nosso curso do DPEM, no Turma de Redação com Cursos, o que a gente tinha ali na prova, né, para poder orientar se o aluno ainda não entrou lá na área do aluno. Se você, meu aluno, vá até a aula 9, tem lá os vídeos, tem um vídeo final sobre o que vai cair na sua prova do DPEM, tá certo? E sobre alguns elementos gramaticais muito importantes que você precisa dominar, porque a banca está sendo bastante severa com a gramática. Bom, isso aqui para a rede aberta, né, exatamente para alertar se você não tiver acesso ali ao sistema por alguma questão. Gente, por que o DPEM não precisou de a gente fazer um dossiê? Porque o dossiê já estava pronto. Pela simples questão, vou explicar para vocês. O edital do DPEM, ao contrário da PF, da PRF, que eu fiz um dossiê, mostrei para vocês aqui que nós acertamos o tema 9 da prova da PRF, tema 11 da prova da PRF, e não foi um acerto porque eu tinha feito 10, 12, 13 temas, não. Eu marquei exatamente no início e falei, olha, esse tema está aqui. Inclusive eu replico, quando eu vejo uma chance muito grande de cair aquele tema, eu procuro replicar em outras, né, de outras formas, a mesma redação, como ela seria pedida se fosse assim, se fosse nesse cenário, assim, sensado. Bom, vamos lá, gente. Por que o DPEM já estava pronto? O DPEM tinha uma particularidade que aqueles outros dois concursos não tinham, que é o seguinte, a prova discursiva, ela trabalha basicamente em cima de atualidades fechadas nestes assuntos. Então nós fizemos 6 temas, e daqueles 6 temas eu tirei só o tema 2 que eu não acho que vai cair, tá? Mas estes assuntos são importantes. E aqui, né, o tema em que eu mais apostei, porque eu fui na mesma linha que eu fui para a Polícia Federal, foi o tema número 1. Tanto que esse tema número 1 ele é replicado como tema 6 no nosso curso de outra forma, ou seja, a banca pode cobrar assim ou assado. Então vamos lá. Gente, só peguei minha canetinha aqui, não repare, vamos lá, peguei. A questão do sistema da responsabilidade do Estado em relação à população carcerária. Por que isso pode cair? Só a gente pensar um pouquinho. Na prova da PRF, por exemplo, se cobrou a responsabilidade da PRF em relação à redução daqueles acidentes, né, dos acidentes terrestres, a responsabilidade do Estado, vamos dizer assim. Na prova da PF se cobrou a responsabilidade do Estado pela segurança pública, foi o primeiro item. Na PRF o item foi invertido, na PF foi o primeiro item. Então, de vocês, a população de vocês não é a população que está nas ruas, no trânsito, não é a população comum, é a população carcerária. Então, se pode cobrar essa questão. De onde vem essa responsabilidade? Você vai ter que pegar aqui nas últimas horas e trabalhar essa questão. O outro fato, a banca pode pedir para contextualizar os problemas do sistema carcerário brasileiro, levando em conta principalmente a questão, aqui é a pandemia do coronavírus, tá, pessoal? Mas é porque se a banca escrever desta forma, às vezes ela elabora mal, por exemplo, a prova da PRF foi mal elaborada, tem que copiar daquele jeito ali, tá? Você já sabe que tem que fazer isso. Então, você tem que contextualizar quais são as mazelas do sistema carcerário nesse sentido, tá? Além disso, a banca pode pedir este assunto, alternativas ao cerceamento da liberdade, não é? Por quê? Porque a prisão é uma sanção mais dura, é a sanção mais gravosa, vamos dizer assim, mas a lei prevê outras questões. Inclusive, eu acho que eles devam cobrar esse item B como último item. Tranquilo? E os direitos humanos, que todo mundo não, muita gente não, mas um ou outro veio aqui, até no meu canal, apedrejar quando eu falei disso, falando que eu estava fazendo o que mesmo? Até esqueci o nome da expressão, que eu estaria... meu Deus, sumiu. Doutrinando, tá? Primeiro que não se doutrina adulto, só se o adulto tiver alguma sequela mental, aí você doutrina uma pessoa adulta. As pessoas fazem escolhas conforme o seu ponto de vista. Eu trabalho com concurso público. E se no programa existe direitos humanos, eu tenho obrigação de dar o programa. Simples assim. Gosto de direitos humanos para todo mundo? Não, mas todo mundo é humano, todo mundo tem direito a ele. O que eu posso fazer? Quem sou eu? E se eu fosse servidora pública, quem seria eu menos ainda? Tá? Porque eu teria que trabalhar para o Estado. Não tem jeito. Servidor de carreira não trabalha para o governo, vocês sabem disso. Trabalha para o Estado. Porque na hora que a coisa arde, é o Estado que segura, não é o governo. Então vamos lá. Eu falei isso na questão da Polícia Federal, bati muito em cima e veio ali para vocês.
e naturalmente eles vão cobrar de vocês no DPEM. Eu acho muito difícil não cobrarem. Para mim, não sai desse assunto. O máximo que eles podem cobrar, alguma coisa ligada a um tipo de população feminina, ou mesmo a pluralidade das populações, né? Quando você pensa no público LGBT, da população dos transexuais, né? Como que o Estado precisa olhar também para essas populações. Então, eu sempre digo para vocês, você tem o quê? A população feminina é uma população que precisa de um sistema médico hospitalar diferenciado. Mulheres engravidam, menstruam, né? Transsexuais usam muitas vezes hormônios, às vezes tem dependência de drogas, mas aí é todo mundo, mulher, homem, transexual, qualquer coisa. Então, veja só, qualquer um, né? Veja só, exatamente, esse olhar muitas vezes não existe, mas eu acho difícil, depende, ir para esse caminho mais restritivo, vamos dizer assim, do tema, porque não tem sido assim. Aliás, gente, vocês podem esperar na prova de amanhã, prova de domingo, um tema fácil, tá? Um tema fácil. Por que eu falo que podem esperar? Porque a banca tem trabalhado exatamente dentro de assuntos que vocês dominam. Porque a questão do Sebrasp não é a macroestrutura em 2021. Tá trazendo assunto que você domina, que o outro domina e etc. Mas o Sebrasp, quem acompanhou as provas, agora preste atenção comigo, tá? Vou separar aqui um local para escrever. Quem acompanhou as provas do Sebrasp viu que muita gente ficou fora do concurso, principalmente da PRF, por conta da gramática, da microestrutura e até da apresentação. Da PF também, de certo modo, mas o pessoal da PF assistiu a este vídeo meu, né, tanto lá no curso, de forma detalhada, mas o pessoal da PF assistiu esse vídeo meu e, colocou o pé no freio em relação aos erros gramaticais. Por quê? O multiplicador, gente, agora é 4, antes era 2. E o examinador aumentou o rigor. Só para vocês terem noção, no ano de 2020, 2019, 2020, não lembro, quando vários alunos fizeram a prova, os meus alunos tiraram notas ali acima de 18, 19 pontos na prova da PRF, valendo 20. Tive um aluno que tirou 20. Acho que foi a única pessoa que tirou 20 pontos naquela prova, se eu não estou enganada. E até já mostrei a redação desse aluno aqui, Rodrigo Leão. Tirou 20 pontos. Então o que aconteceu na prova, Rodrigo Lima, né? Isso, Leão Lima, acho que é isso. O que aconteceu na prova deste aluno, que tirou 20 pontos? Tinha erro gramatical, tinha, mas o Sebrasp não olhava a gramática com tanto rigor, tá? De jeito nenhum. Na prova da Polícia Federal, mesma coisa. Em 2018, 2019, os alunos tiraram total, aluno tirou total, tirou 13 pontos naquela prova. Curiosamente, em 2021, meus alunos tiraram assim, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, né? Teve uma aluna que tirou, acho que foi até a aluna que a gente fez a devolução. A gente tem uma política de devolução do dinheiro investido no curso para quem tirou a maior nota. Então, a aluna tirou, acho que 19,79, se eu não estou enganada. Acho que foi isso. Acho que foi isso mesmo que ela tirou, uma aluna. Então, ela só teve 2 erros gramaticais. Tá vendo? Mas o examinador foi em busca de tudo. E vocês têm que tomar cuidado, porque eles estão indo em busca de tudo. Teve gente, na Polícia Federal, a mesma coisa. Eu tive aluno, a prova valendo 13, ninguém tirou 13. Tirava 13 na macro, quando chegava na gramática ali, um outro errinho, caía para 12 ponto alguma coisa. Então foi isso que aconteceu com boa parte dos alunos do curso. Teve um aluno que ele tirou 12 ponto alguma coisa. Tudo que ele podia fazer em discursivo, ele fez. Né? Ele só foi um pouquinho mal no objetivo. E ele queria recurso para aqueles 2 itenzinhos, porque se ele tirasse 0,06, ele ficaria numa posição não sei quantas vezes melhor. Então, cuidado. Agora, teve gente que teve 45 erros de micro. Teve, gente, muita gente. 40 erros de micro em 30 linhas. O cara tinha mais erro gramatical do que linha na prova. Muita gente, eu não tô falando de um aluno só, não. Então, cuidado, você depende. Microestrutura, alguns detalhes aqui são importantes, ó. Cuidado com a concordância verbal. Vou bater em cima daqueles erros que os examinadores mais enxergam, tá? Na concordância verbal, né, se você tem verbo com partícula C, reescreva verbo mais C, reescreva a sentença, para você fazer o plural direitinho se houver, tá? Então, se você diz assim, ó, por exemplo, você tem a seguinte anotação, né? Percebe-se casos não.
Casos são percebidos, portanto, percebem-se casos. Certo? Cuidado. Além da concordância verbal, cuidado com a regência. Isso aqui eu tô falando da concordância nesse sentido porque é o que vocês mais erram quando tem verbo com partícula C. Regência. Verbos implicar, gente, e acarretar sem preposição nesse tipo de prova, tá? Sem preposição. É claro que lá em português, o verbo implicar tem mais de um tipo de regência, para fins da prova de português. Para redação, sem preposição, porque vocês usam implicar só com o sentido de gerar, de acarretar. Então, sem preposição. Cuidado com a vírgula, né? Você vai usar os adjuntos adverbiais, por exemplo, expressões que são locuções prepositivas. Ó, além disso, né? Por conseguinte, antes aqui da conjunção conclusiva. Tá vendo? Antes de explicação, a gente usa vírgula. O que causa, pois causa, tá certo? Então, sempre com vírgula. A expressão, por exemplo, entre vírgulas, tá certo? Então, cuidado, a expressão, por exemplo, entre vírgulas. Aconselho também, não é? Aqui saindo um pouquinho, vocabulário. O pessoal tá usando muito mal o vocabulário e tá dando problema. Esqueça essa palavra aqui, viés. Vocês gostaram dela, mas vocês não sabem usar. A fonte que sempre usou, usa direito, mas vocês não. Então, aconselho não, tá? Vez que não existe. O mesmo. O pessoal das áreas de segurança gosta muito dessa expressão, principalmente porque muita gente é policial. O mesmo evadiu-se, o mesmo acontece, não. Isso acontece, né? Ele se evadiu. Então, esqueçam isso. Onde? Só quando houver ideia de lugar físico, tá? Nas carceragens, onde? Aí sim. Na lei, onde não. Lei não é lugar. Então, onde não. Aqui, cuidado com o verbo tratar-se. Eu não usaria, porque esse verbo é perigoso. Ele é usado só no singular e não aceita sujeito, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Na parte de micro, são esses os erros que acontecem com mais frequência. A gente também observa, não é, a questão do paralelismo, os vícios. Não são bem erros, mas o CESP marca como se fossem erros. Vai enumerar, escolha uma classe de palavra. Os problemas do sistema prisional são superlotação, insalubridade. Não colocou artigo em um, não coloque em nenhum. Colocou artigo no primeiro, coloque em todos. A superlotação, a insalubridade, tá bom? O paralelismo. Evitem a rima ou eco, não é? A aplicação da punição, não façam isso, porque vocês depois não sabem por que perderam ponto, a gente fala, por causa do eco. Aí o aluno custa aceitar na fase recursal, tá? Então, cuidado. Chama atenção para vocês também, gente, em relação à parte de apresentação. É uma nota que não volta, tá? É muito difícil, aqui para fazer o desenho direitinho, essa nota voltar. Se você perder nota por letra, margem, paragrafação e estrutura, já era. Em apresentação, tome cuidado com a sua letra. Você pode misturar qualquer letra cursiva, né? Do jeito que você quiser. Tome cuidado apenas com o desenho. Porque às vezes o aluno vai lá, ó, o que não acontece. Não. Cuidado com o desenho. Desenho da letra é o desenho padrão. Se você escreve não assim, ou se você escreve aqui, ficou parecendo mão. Não assim é o desenho padrão, tá? Cuidado mesmo com o desenho. Às vezes o cara coloca bolinha no i, isso aqui não. Nunca você estudou na escola que tivesse bolinha, aí tem pingo. Na hora de dividir sílaba, você tem que usar hífen. Ó, vou dividir aqui. Júnia, hífen, escrevo do outro lado. Não repito o hífen não, tá? Eu só repito o hífen quando eu divido em cima do hífen, tá? Ó, semi, aí sim, intensivo. Só se eu repetir em cima do hífen, fizer a divisão silábica aqui. Cuidado na hora que você estiver fazendo a margem, não passar nada da margem, não pode, senão você perde nota em apresentação. Tome cuidado com a caneta, porque se você forçar um pouquinho, leve uma caneta Bic preta, ponta normal, não leve ponta fina nem ponta grossa, porque ponta fina fica aquela coisa que o examinador não enxerga muito, ele corrige na tela do computador, se ele não enxergar, você já sabe, já era, né?
Tem gente que leva a caneta ponta grossa demais, aí a caneta solta tinta. Então, tá lá assim, por exemplo, turma de redação. Aí a pessoa vem e força esse A. Vai perder ponto em apresentação. A pessoa vem e sobe o morrinho, porque não coube. Tá vendo? Vai perder ponto em apresentação. Faça rascunho para evitar que você precise subir o morrinho, porque você já sabe, ali, tu já tá perdendo ali uns 25 décimos, tá? Se fizer isso aqui, vai ser difícil o examinador de deixar passar. Sem perda de nota. Na hora que você for escrever, você tem lá na prova, a banca te deu, né? Item temático 1, 2 e 3. 3 itens temáticos. Um em cada parágrafo. Ah, mas no item temático 1 havia 2 questões. O cara estava me perguntando 2 coisas. Um parágrafo só, tá? Júnior, se eles derem somente 2 itens, olha, você pode até ter um parágrafo de introdução se você quiser, não coça nada. Mas vai ter um para o item 1, e um para o item 2. Se quiser fazer conclusão, fica a seu critério. Mas esses 2 aqui trabalhados pela ordem. Prof, a banca tem pedido no padrão para que a gente faça uma redação, né? Que ela tem chamado assim de redação. Como é que chama, gente? Suficientemente adequada, uma coisa assim, tá? Que agora hoje é sábado, minha cabeça fica mil. Eu fico descansada, na verdade, né? Descansada mais ou menos, tem aula ainda pra caramba. A gente fica mais cansada. O que acontece? O que é uma resposta adequada? Você vai, por exemplo, enumerar os problemas do sistema prisional no Brasil. Então você não pode só enumerar, você tem que enumerar, tem que explicar, às vezes tem que exemplificar, porque aí você chega ao conceito 3, que é o conceito da suficiência, tá? E muito cuidado com a forma como você escreve, porque não é só, gente, apresentar conteúdo. Dentro da correção macro, você também tem correção de redação. 1/6 do valor do item é destinado à apresentação, tá bom? Perdão, a expressão, a forma como você vai escrever aqueles conteúdos, tá certo? Agora, no mais, né? Então, como eu disse para vocês, eu acredito que a banca vai pedir um tema super simples, tá? De vocês na prova. Vai pedir para você contextualizar os problemas do sistema carcerário, que você já sabe, superlotação, salubridade, proliferação de doenças, não é? Às vezes tortura, tá? Você pode colocar aqui, pode ser que a banca traga alguma coisa associada à tortura também. Você pode ter isso. Corrupção dentro do sistema tem, então não é só isso aqui não. E aí você explica cada um desses elementos. Você pode enumerar e explicar depois cada um desses elementos. Se você quiser, por exemplo, trazer um exemplo de alguma prisão que aconteceu, isso você pode trazer. Alternativas ao cerceamento da liberdade, porque isso aqui já mexe com o direito, né? A liberdade é um direito fundamental nosso, desde que a gente não cometa crime. Então você tem várias alternativas que estão lá na lei de execução penal, né? Você pode listar várias alternativas, prestação de serviço, pagamento de multa, perda de bens e valores e tal, né? Então, são formas de você não superlotar o sistema, que o sistema do Brasil está superlotado. E os direitos, né? A banca pode perguntar o encarceramento com respeito à dignidade da pessoa humana. Como que o Estado pode encarcerar uma pessoa com respeito à sua dignidade, né? Ou seja, primeiro cumprindo o que prevê o próprio direito, a própria lei de execução penal, né? Sobre a questão da superlotação, a questão da manutenção de serviços de saúde básica, de atendimento médico hospitalar aos presos, não é? A questão, por exemplo, da punição a pessoas que cometem crime de tortura, tá bom? A questão, por exemplo, da aplicação da lei de abuso de autoridade, não é? Em questão, por exemplo, quando os presos têm os seus direitos desrespeitados, seu direito ao descanso noturno desrespeitado, tá certo? Então, você tem a imagem, às vezes, do preso que tem que ser preservada, essa coisa toda. Então, você pode trazer isso tudo para sua redação, tá? Lembre-se, né, que você pode pensar outras políticas, por exemplo, políticas de saúde para a mulher em situação prisional, políticas de saúde para a população LGBT. Pode ser que venha, mas eu confesso a vocês que eu acho que vem essa base aqui mesmo na prova, tá? Então é isso, gente. Espero que depois, assim que vocês fizerem prova, né, entrem em contato com o nosso atendimento. Se vocês estiverem com a prova na mão no domingo, que é interessante que eu sempre gravo vídeo domingo à noite, logo após a prova,
para que eu vou deixar o telefone aqui abaixo desse vídeo, a descrição dos contatos do curso abaixo desse vídeo, para que você possa enviar para a gente a sua prova e o pessoal do atendimento me passa, eu venho e comento, tá? Sobre o que poderia acontecer, até porque o comentário é importante por conta do padrão de resposta que eles liberam na terça ou quarta-feira. Você precisa desse comentário para você saber se você vai tentar impugnar o padrão ou não, tá? O pessoal da PRF demorou muito para agir, o pessoal da PF já foi mais esperto, tanto que a banca mudou o padrão da PF, mas não mudou o padrão da PRF. Então, de olho nisso, tá bom, pessoal? Abração para vocês.